A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. Nós que estamos estudando os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Sim, nós chegamos hoje na lição, a lição de número 2, sim, que tem como tema o propósito dos dons espirituais. Existe um propósito para os dons espirituais e é importante falar sobre esse propósito. Para quê? Para que sejam corrigidos alguns excessos e as pessoas possam saber lidar com a obra do Senhor, lidar com a casa do Senhor, lidar com o seu próximo de modo a em tudo, com ordem e decência, o nome do Senhor ser glorificado. Nós temos um texto áureo que fala bastante sobre isso. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 12, diz bem assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. O propósito dos dons espirituais é para a edificação da igreja, não é para exaltar uma pessoa, não é para provar que alguém é mais espiritual do que o outro, mas é para promover o crescimento, o desenvolvimento, a edificação da igreja do Senhor na face da terra. A verdade prática diz que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Nós iremos usar como exemplo, o pastor Erinaldo Renovado está usando como exemplo o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Corinto, lá, aquela cidade que estava aos pés do Acro Corinto, com cerca de 545 metros de altitude, que tinha lá em cima daquela cadeia rochosa o templo de Afrodite. Era uma cidade portuária que recebia muitas pessoas que iriam para aquele lugar, aquela cidade que era uma importante cidade do Império Romano. Aquela cidade também tinha um forte comércio, como a cidade de Éfeso, voltado para a idolatria, no caso, por conta do templo de Afrodite que lá estava. Todos sabem, mas vale a pena reforçar, a cultura pagã que envolvia Afrodite, bem como Apolo, que tinha também um templo lá embaixo. Se envolvia Apolo, está relacionado também a Baco, dentro de Roma, né? Corinto, pertencendo, mesmo uma cidade grega pertencendo ao Império Romano. Sim, tinha um contexto de bebedice, de orgias sexuais, que era a forma de adorar aqueles deuses, né, aquela divindade, em especial as divindades femininas, como era o caso de Afrodite. Então nós temos uma cidade extremamente promíscua que está ambientada dentro de cultos pagãos, e naquela cidade Paulo vai ministrar por cerca de 18 meses. Ele fica lá 1 ano e 6 meses, como nós vamos ler um pouco mais à frente no texto de Atos, capítulo de número 18. Paulo, ele chega naquela cidade depois de ouvir num sonho um homem falar: passa a Macedônia e nos ajuda. E ali, depois de passar em Atenas, ele chega até a cidade grega de Corinto e vai ministrar durante bastante tempo, porque Deus ali tinha um propósito e tinha bastante povo. Aquela igreja de Corinto, ela era uma igreja que o Senhor mesmo mostrou a Paulo, e ele vai falar em 1 Coríntios 1:7, de maneira que nenhum dos dons vos falta, sim, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece que a igreja de Corinto, ela era uma igreja cheia dos dons, ela era uma igreja que ela tinha os dons, e portanto Paulo agora ele vai conversar com o povo daquela igreja a fim de os instruir para que eles saibam como lidar com esses dons, né? Que eles saibam como lidar com esses dons, porque era uma igreja dividida, era uma igreja egoísta, as pessoas não esperavam as outras para ceias, né? Tinha muita divisão social na cidade. Era uma igreja que tinha muitos problemas sexuais, problemas de incesto, problemas relacionados às antigas práticas do povo, né? Problema de rebeldia por parte das mulheres.
entre tantos outros problemas, dúvidas sobre a ressurreição dos mortos. E Paulo então escreve essa carta ali da cidade de Éfeso para Corinto, para poder assim esclarecer algumas dúvidas ao povo daquela cidade, como eles poderiam servir melhor e instruir o povo daquela cidade quanto a um melhor aproveitamento e o uso também dos dons espirituais. Mas vamos ali para a leitura bíblica em classe. Tenha sempre contigo aí um exemplar da Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, sim, vai aparecer na sua tela. Eu sempre coloco na tela, às vezes pode parecer um pouco exaustivo, mas para aqueles irmãos às vezes que estão assistindo no trabalho, às vezes trabalham à noite, outros não têm acesso à Bíblia, outros não têm acesso à revista, outros estão com a revista online, estão usando o aparelho celular, até mesmo o computador, para ver e não consegue ver os dois. Eu coloco na tela para facilitar, às vezes eu releio para poder facilitar. É claro, professor, você que está se preparando para a aula, isso pode reforçar ainda mais, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e à medida que você vai vendo e vai ouvindo, aquilo que você já leu vai sendo ainda mais firmado na sua mente, para que você possa ministrar a sua aula de uma forma ainda mais excelente. Se essa aula que nós estamos ministrando, bem como o que fazemos aqui no canal da Alfa e Ômega, tem contribuído para a sua vida, para a edificação sua e do seu povo, deixa aí o seu curtir, o seu gostei, né? Comenta nos comentários, isso é muito importante para que o YouTube entenda que essas aulas são relevantes e possa também divulgar para outras pessoas. Deixa o seu like, se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal. Temos aí já 1 ano e pouquinho ministrando nas escolas bíblicas e tem bastante conteúdo legal para você conferir aí para trás. Leitura bíblica em classe está em Coríntios. Sim, mais uma vez retornamos ao texto de 1 Coríntios, que fala tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 14 sobre os dons espirituais. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito, sim, a operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, depois já no capítulo de número 13 do livro de Coríntios, e isso é muito importante, porque sem amor não adianta nada ser cheio de dons. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, sim, e não tivesse amor, nada seria. Não adianta nada e não adianta queremos fazer nada se a nossa motivação não for o amor. E sobre isso também Paulo vai falar muito aos Coríntios, né? Desde o começo, quando é relatado ali no livro de Atos, no capítulo de número 18, a chegada de Paulo, quando ele encontra com Priscila, quando ele encontra com Áquila, né, que estavam ali na cidade, eles tinham as mesmas funções, faziam tendas, se juntam para poder trabalhar, enquanto Paulo nos sábados, né, no final de semana, ele ia pregar aos judeus, e os judeus se levantando contra ele, né, depois que Timóteo e Silas descem também àquela região, agora ele vai pregar ainda mais intensamente, e os judeus se levantam contra ele, e ele sacode ali as suas sandálias, digamos assim, e vai dizer bem assim: olha, resistindo, blasfemando contra eles, sacudiu então as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, desde agora eu me vou para os gentios, eu me volto para os gentios. Então Paulo ele foi primeiramente ministrar aos judeus, aos gregos, judeus que estavam naquela região, mas não querendo ouvir, então foi ele pregar, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga, e Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muito dos coríntios. Veja bem que agora Deus cria um meio, né, para que
Paulo vem a falar para quem quer, já que aqueles que deveriam ouvir não queriam. Sim, e ali a partir daquele momento ele vai, assim, o Crispo, que é o principal da sinagoga, vai se converter e tantos outros da cidade de Corinto, né? Então Paulo, pensando em abandonar aquele trabalho diante das dificuldades, das aflições, das angústias, o Senhor vai falar com ele: Paulo, não temas, mas fala, sim, não te cales. Eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Nós precisamos entender que sempre haverá obstáculos à medida que nós nos propusermos a fazer a obra de Deus. Sim, sempre haverá opositores, sempre haverá pessoas que se levantam contra, que perseguirão, sempre haverá situações adversas e circunstâncias que tentarão nos desanimar, mas que o Senhor nos sensibilize para ouvir a sua voz, que sempre vai estar repetindo: não temas, mas fale, sim, não te cales, pregue. Você, querido professor, você, querido estudante, seja você apenas um membro da igreja onde você congrega, ou um presbítero, um diácono, um auxiliar de trabalho, alguém que está relacionado à escola bíblica ou até mesmo o ministério das crianças, adolescentes, jovens. Você pode trabalhar com as famílias, os casais, independente se você é evangelista ou pastor, se você é um missionário, independente de cargo ou não, porque não há maior ou menor. A ordem é bem clara: não te cales, pregue, sim, não temas. Lembra lá de Josué? Esses dias eu estava aqui afligido como Paulo, né? Quem é que não fica aflito diante de tantas situações angustiosas? E eu estava fazendo a minha leitura bíblica, o meu devocional, e o meu filho acordou. Ele tem apenas 5 anos e ele é um amante da Bíblia impressionante. Ele está aprendendo a ler agora, mas desde pequenininho nós compramos Bíblias infantis ilustradas para ele. Ele sempre lia as imagens ali, e aí ele falou: não, papai, lê uma história para mim na sua Bíblia. Eu falei: filho, eu vou ler tal livro. Ele: não, papai, você vai ler o livro de Josué. É a história de Josué que você vai me contar, papai. Eu falei: mas meu filho, eu estou estudando outra coisa, tem uma sequência aqui. Ele: não, papai, me conte a história de Josué. E eu achei aquela imposição de uma forma tão diferente que aquilo me sensibilizou, e eu fui abrir, me lembrando já do que falava o capítulo de número 1 do livro de Josué. Não temas, eu sou contigo. Sim, Josué capítulo de número 1, versículo 7, 8, 9. Esforça-te, tem bom ânimo. Não se afaste do livro dessa lei. Tem bom ânimo, guarda a palavra. Sim, não te apartes dela e prosperarás em todos os teus caminhos. Lá na frente, o povo fala para Josué: como fomos com Moisés, seremos contigo, e tão somente que o Senhor também permaneça contigo. Ei, Deus é contigo, e como ele falou com Paulo, ele te lembra também à medida que você vai ver nessa aula: não te cales, mas fale. Muitas almas vão ouvir e glorificar a Deus, como o povo de Corinto fez, por intermédio da sua vida, como Paulo pregou. Sim, então nós vemos a história de Paulo, que pregou ali por cerca de 1 ano e 6 meses. E como ele estava falando aquela igreja, ele tinha um propósito de santificar aquela igreja, para que aquela igreja servisse, para que aquela igreja trabalhasse, mas trabalhando ou usando na proclamação do evangelho os dons que Deus tinha dado, mas usando de forma correta, de modo que esse povo que havia recebido não estava entendendo, e isso estava, como nós já falamos, gerando vários problemas entre imoralidade, divisões, contenda, alguns problemas de entendimento e discernimento no que tangia às promessas do Senhor, como no caso da ressurreição dos mortos. Sim, então Paulo ele vai chegar a dizer que aquela igreja, ela era uma igreja que, mesmo que tivesse acesso a muita coisa do alto, recebeu, e nós precisamos sempre lembrar que a quem muito é dado, muito será cobrado, e junto dos dons que nós falamos na semana passada, tem também um significado de presente. Sim, junto dos presentes, das bênçãos que Deus nos concede,
Ele também nos dá a responsabilidade de saber lidar com tudo isso, de modo que aquele povo foi chamado de carnal. 1 Coríntios 3, versículo de 1 a 3, ele vai dizer: meus irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, sim, nem tampouco ainda podes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não são porventura carnais? E não andais segundo os homens? Nós temos que andar de acordo com a vontade do Senhor, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação e a condução do Espírito Santo de Deus, e não de acordo com os homens. Paulo chama aquela igreja de carnal, e com muita razão, porque eles estavam cometendo vários tipos de pecado por não saber lidar com a nova vida em Cristo, né? E com os muitos dons que tinham recebido. Há um problema de quando Deus dá muitas coisas para o homem e ele não tem tempo, ou não tem uma experiência, ou ele não sabe lidar com aquilo que está nas mãos dele, há uma tendência às pessoas se exaltarem e usarem da forma errada. Bem, muitas pessoas, quando elas recebem dons, elas até se acham melhores, mais amadas, mais especiais. Como poderia dizer? São pessoas que se acham mais espirituais, são quase semi-anjos, né? Por quê? Porque às vezes Deus usa elas de uma forma, elas chegam a falar, até me dá uma agonia um pouco, Deus me usa assim. Se Deus te usa assim, você não precisa falar para ninguém que Deus te usa assim. As pessoas estão vendo, estão sentindo a presença de Deus à medida que Ele te usa. Nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter humildade. O próprio Jesus falou, até porque ser usado por Deus não me garante a salvação. Dons não está relacionado a caráter transformado. Eu sempre falo de Gálatas 5, onde nós temos e recebemos todos, quando aceitamos a Jesus, o fruto do Espírito. Esse nós precisamos ter. Se não tivermos, não entramos no céu. Se não tivermos dons, não entramos, nós passamos batido, vamos para a glória, aleluia, vamos dando glórias a Deus, e maravilha. Os dons foram dados para edificação da igreja, para fazer uma obra aqui, mas o caráter cristão, o fruto cristão, todos nós precisamos ter. Então, o dom não está relacionado diretamente à santidade e à salvação, bem como também não está relacionado diretamente ao caráter. E Jesus escreveu isso em Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 22, ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos milagres, maravilhas? Então Jesus disse: eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Iniquidade é pecado consciente, né? E esse eu nunca vos conheci está relacionado a eu não vos reconheço, porque eu te conheci, porque foi eu que te criei, e agora eu não vos reconheço, porque você se tornou algo diferente daquilo que era o projeto original, de modo que você está desconfigurado por conta do pecado. Não aquele que você expunha, mas aquele que estava por dentro, né? Então nós temos que tomar cuidado no nosso meio. Infelizmente, o próprio Jesus ainda falou que nem todo mundo seria ovelha. Ele nos colocaria como ovelhas entre lobos. Sim, Pedro falou, Judas falou, Paulo falou, Tiago falou, sim, acerca dos falsos mestres, dos homens dos últimos tempos, pessoas vaidosas que adoram ao próprio ventre, pessoas que usariam até mesmo do povo de Deus, tentando fazer deles como negócio. E muitos abusam da questão dos dons espirituais. Entenda uma coisa: o dom espiritual não vem porque você é mais espiritual. O dom ministerial espiritual, ele não vem porque você é mais santo, porque você é mais merecedor. Não, isso é uma graça da parte do Senhor. Deus entende que você pode ser usado como uma ferramenta nas mãos dele. Claro que ele vai amolar, né, para que a gente venha fazer menos força
como disse Salomão, né? Porque se o machado está amolado, ele faz menos força, de modo que assim, o Senhor é quem nos proporciona, é Ele que dá. Na revista, o comentarista chega a dizer: não recebemos tais dons por méritos próprios, mas é pela bondade e a misericórdia do nosso Deus, não é por meritocracia, não é porque você fez, mas é claro que ainda assim nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite, buscando conhecer mais a Deus e assim nos adequarmos mais ao projeto de Deus, buscarmos mais intimidade com Deus, porque assim nós iremos nos aproximar mais dele e ele há de compartilhar conosco aquilo que ele acha que seja útil para a sua obra. Sim, os dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Não é para edificação própria, não é para edificação do próprio nome. Lembra de Gênesis, capítulo de número 11, a figura de Nimrod, um homem exaltado naquele tempo, um grande caçador, construiu uma cidade e na cidade foi exaltado naquela cidade. Construiu ali e começou e queria fazer uma torre que chegasse até o teto. Juntemos, vamos lá. Depois de Noé, a ordem era afastar e multiplicar. E o povo quis fazer o quê? Ajuntar e glorificar. Façamos, pois, um nome. Olha só, o povo queria pegar bloco de barro, né, tijolo, para fazer uma construção. A ordem era missão, era ir. E eles agora queriam ficar e construir. Não é para fazer um nome. Jesus, ele é o nome que está acima de todos os nomes, disse Paulo em Filipenses, capítulo de número 2. Sim, é a ele que nós temos que exaltar. De modo que quando Deus, através do seu Santo Espírito, ele concede dons aos homens, não é para que aquela pessoa seja exaltada. Nós estamos no nosso meio, no meio da nossa cultura, um ditado, uma falácia, uma mentira gospel do século 21, que Deus quer te exaltar. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Deus não quer te exaltar. Não, Ele não quer te honrar. Não segundo a sua concepção, mas se você entender, um dia será exaltado ao céu, como Ele exaltado ao céu foi. No dia do arrebatamento você vai ser levado a um lugar mais alto, ou seja, exaltado. Agora entenda, Ele não quer dividir a honra dele com ninguém, mas à medida que você honra a Ele, e à medida que Ele é honrado através da sua vida e na sua vida, automaticamente aquilo recai sobre ti também. Nós precisamos entender isso. A honra, a glória, a força e o poder seja dado ao Cordeiro. Ele é que é digno de toda honra, Ele é que é digno de toda glória. Sim, é para que o nome do Senhor seja exaltado no meio da igreja. Então, para que a igreja também cresça e seja edificado. Sim, nós precisamos entender que quem dá, quem faz, quem opera, quem realiza é Deus através do seu Espírito Santo, né? Ali tem até a palavra energel, é a palavra que é usada do grego. Para quê? Para aquele que dá, né? Que dá, como nós lemos lá no texto da leitura bíblica, né? Um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. A palavra aqui, energel, é opera, aquele que realiza, ser eficaz, atuar, produzir ou mostrar poder, trabalhar para alguém, ajudar a alguém, efetuar. Olha que coisa maravilhosa, exibir a atividade de alguém, mostrar-se operativo. É o Espírito Santo que está trabalhando, é Deus que está trabalhando. Sim, eu falei na aula passada e vale a pena repetir. Jesus falou: o meu Pai trabalha e eu trabalho também até agora. E depois, agora, quem está atuando no meio da igreja é o Espírito Santo. À medida que nós vamos trabalhando, ele vai cooperando conosco, como diz o texto de Marcos no capítulo de número 16. E eu creio, você também pode deixar aí no comentário um momento em que o Espírito Santo de Deus cooperou contigo, te ajudando, operando sinais e maravilhas enquanto você fazia a obra dele, o nome dele, do Senhor, ia sendo glorificado. Deixa aí um comentário para fortalecer a fé do povo. Sim, nós então vamos ver
que o propósito é edificar, não a si mesmo, mas edificar aos outros. Os dons só têm razão de existir quando nós buscamos edificar aos próximos, ou seja, aquilo que Deus nos dá. Muitas das vezes nós não recebemos alguns tipos de bênção, algumas coisas não acontecem conosco, eu tenho sempre falado isso, porque muitas das vezes nós esperamos receber só para nós, para reter, enquanto o Senhor quer que isso venha fluir por intermédio de nós. Tem coisas que é para outras pessoas, para pessoas que te cercam, para pessoas que fazem parte do seu círculo social, ou aonde você vai pisar, para que através de ti o nome do Senhor seja glorificado. Então vai fluir através de ti e você vai ser abençoado no meio. E aí Paulo vai explicar no capítulo de número 14, usando o exemplo das línguas, né, que muitas dessas coisas são para edificação própria. Os dons, como a língua, o camarada vai falar em línguas estranhas, ele vai edificar a si mesmo, Se houver interpretação, isso vai gerar, se for uma profecia para a igreja, vai gerar edificação dos outros. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. E o que fala, ainda o 4, né? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então nós temos sim que buscar os dons. Sim, para quê? Para a edificação da igreja. E aí, entre os dons, tem o contexto das línguas, que vai mostrar isso que é para nós, para nossa edificação pessoal, e também para promover a edificação dos irmãos, né? No caso da língua espiritual, se há uma interpretação, porque às vezes você está falando com Deus, glorificando a Deus em espírito, não há necessidade de uma interpretação, mas às vezes, através daquelas línguas estranhas, Deus pode estar manifestando, daquelas línguas espirituais, Deus pode estar manifestando algo da parte dele para a igreja ou para alguém, e se há interpretação, você vai compartilhar. Não vai deixar de falar em língua se não houver interpretação, como eu falei. Isso é se o Senhor quiser compartilhar com a igreja algo. Mas quando você está falando, se não houver interpretação, você está adorando a Deus. Mas o propósito é que também outras pessoas venham a entender. Olha o que Paulo está falando no versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Paulo está valorizando e agora fazendo-nos entender o que o nosso comentarista deixa aqui, que eu preciso me edificar a mim mesmo, sim, falar em línguas estranhas com Deus, independente da onde, independente de interpretação ou não, eu preciso sim me edificar, mas eu também tenho que promover, como os dons estão aqui para promover a edificação da igreja. Sim, se tiver interpretação é importante para a promoção da igreja, para a edificação da igreja, mas também para a edificação dos não crentes. Olha lá o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Agora, se tiver alguém que interprete, ou seja, ele vai valorizar a pregação da palavra, ele vai valorizar aquilo que é feito com o intelecto, ou seja, consciente, né? Falar, Paulo está falando ali em 1 Coríntios 14 que ele prefere profetizar no próprio idioma, de modo que as pessoas possam entender todos. E é por isso que ele está falando, valorizando, sim, valorizando que as pessoas possam entender, buscando edificar a si mesmo, buscando edificar a igreja através dos dons, mas também edificar aqueles que são de fora. Quantas pessoas que têm dons de cura, incrédulos, que muitas das vezes sem total esperança de mais nada para seus filhos ou parentes, ouvem falar de um crente através de um outro crente, que sabendo que ele é um incrédulo, mas como não tem mais esperança, e ali o homem de Deus, cheio do poder do Senhor, manifesta os dons que são de Deus, para a honra e a glória do nome de Jesus, e o Cristo vivo, através do seu Santo Espírito, faz um milagre, opera maravilha ali, e acontece algo extraordinário, aquela pessoa é quebrantada pelo poder de Deus, manifestando os dons
até mesmo entre os descrentes. E ali nós vamos ver pessoas sendo impactadas e convidadas a se voltarem às palavras de Jesus. Sim, porque até mesmo Jesus manifestava muitas coisas para que, muitos sinais, muitas maravilhas, muitas curas, para que as pessoas se voltassem para o que ele dizia e, refletindo assim, chegassem ao entendimento, uma consciência dos seus pecados e se arrependessem e entendessem que a obra que ele estava fazendo, que ele iria fazer na cruz do Calvário, poderia mudar o rumo da história daquelas pessoas. Sim, Jesus, ele é aquele que pela sua obra na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado, ele pode mudar a história de alguém que estava indo em direção a uma vida eterna de perdição, mas que agora pode ser lavado pelo sangue, comprado, redimido e em breve morar com Deus na eternidade, o glorificando para todo sempre. Veja que maravilha! Sim, os dons têm o propósito, sim, de evangelizar. Os dons são concedidos à igreja para que a igreja faça o seu trabalho, e isso é muito importante. A igreja de Corinto tinha dons, ela tinha muitas facilidades e habilidades para poder fazer o trabalho, mas eles estavam ensoberbecidos, estavam se perdendo, e muitas pessoas acabam também seguindo esse mesmo caminho, e é muito triste. E por isso que Paulo ele está ensinando aquele povo a não tomar essa direção. Então nós precisamos entender que, em especial, os dons são concedidos para edificar o corpo de Cristo, a igreja. Edificou a mim, edificou os incrédulos, mas em especial edificar ao corpo de Cristo. E nós temos que entender, e isso é muito importante, que nada disso iria para frente se não fosse pautado pelo amor. Eu até separei aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 13, é extremamente conhecido. É claro que o desejo do meu coração era compartilhar nos originais com vocês, mas a gente perderia ou ganharia muito tempo, mas uma outra situação a gente fala. Mas ele está falando lá, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, é a leitura que a gente fez, a leitura bíblica. E a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu me tornaria como bronze, sim, como um sino que resine. É um símbolo tilintante. Outra versão é a versão King James que está trazendo para a gente. Lá embaixo está falando que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria. Olha, ele não traz a glória para si, não. O amor não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não busca os seus interesses. É isso que é o objetivo da nossa aula de hoje, mostrar que os dons, eles não são para glorificar um homem, aquele que recebe, mas para glorificar a Cristo, para edificar a igreja. Não busca vanglória, não. O amor, ele não se vangloria, ele não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente e não pensa o mal. Tu não se regozija com a iniquidade, com o pecado, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, sim, tudo suporta. O amor é algo extraordinário. Sem amor, nós não podemos fazer nada. E eu ainda deixei um texto aqui que é muito interessante. Paulo vai falar ainda lá no versículo de número 11, o contexto da igreja, a igreja de Corinto, e falando que ensinar sobre os dons era um convite à maturidade, e aquele povo precisava alcançar a maturidade. E ele fala lá no versículo 11, ó, quando eu era criança, falava como criança, ou seja, falava como menino, entendia como menino e pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado todas as coisas infantis. Sim, e agora ele aprendeu o que era o amor. Meu amigo, você amadurecer, você vai fazer tudo para a honra e glória do Senhor com amor. E aquele que ama ao Senhor, ama também ao seu próximo, de modo que você vai entender que nós estamos aqui para servir, e os dons é para que esse serviço seja feito com mais excelência, né? Eu trouxe aqui o contexto, um contexto que está lá
em Efésios 3, 16, 21, aonde o Paulo vai falar bem assim: para que segundo as riquezas da sua glória, riquezas da glória, olha, coisa extraordinária, como também os dons são, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós precisamos nos fortalecer no homem interior, fortalecer a nossa alma, para que essas vaidades do sistema, quando Deus nos der alguma coisa, como muitos têm se perdido, não venha por causa do nosso homem interior estar enfraquecido, fortalecendo pelo seu poder, pelo poder do Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estarmos arraigados ou enraizados e fundados, edificados em amor, podermos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, a altura e a profundidade, sim, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então nós temos algumas palavras aqui que são importantes. Nós estamos falando do propósito dos dons. Para quê? Para edificar a si mesmo. Para quê? Para edificar os incrédulos, as pessoas de fora, e em especial para edificar a igreja, para que a igreja seja enraizada. A palavra é risa, né? O que é enraizado? Aquilo que como uma raiz brota, né? Brota de uma raiz, né? Fala de uma descendência. Nós agora somos descendência, somos filhos de Deus. Veja com grande amor que nos deu o Senhor poder ser chamados filhos de Deus. Aqui tem a palavra riso, também a variante, fortalecer com raízes, tornar firme, fixar, estabelecer, fazer uma pessoa ou uma coisa ser totalmente fundamentada. Olha, os propósitos dos dons é promover um enraizamento, sim, para que crie-se raízes fortes dos crentes em Cristo, e aí nós vamos ver a manifestação disso. Claro, também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3,10. Jesus mesmo falou que a árvore é conhecida pelo fruto. Sim, tem muita gente que recebe dons de Deus, mas não sabem administrar, não sabe o que fazer, não sabe como lidar, se perdem no caminho, se envaidecem, isso será cobrado. Nós vamos ver que, pois que toda árvore que não produz bom fruto, olha, nós temos que produzir bom fruto, o fruto de arrependimento, fruto de justiça, fruto para a honra e glória do nome do Senhor, senão o destino é ser lançado no fogo. Talvez você possa ter vacilado durante a sua caminhada, pode ter sido seduzido pelo sistema religioso, pelas muitas falácias que dizem que nós temos que ser isso, aquilo, que nós temos que ter ou alcançar determinado status eclesiástico, ou seja lá o que for. Talvez você se perdeu em alguma situação e aí se viu uma situação difícil, até mesmo por causa dos dons daquele que te deu, entendendo que não é nada seu. Bem, o texto de Jó vai dizer: ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. Sim, ainda há esperança para a árvore que, se ela for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. O Senhor, enquanto há vida, há esperança. Se você errou, confesse, deixa, alcança misericórdia. Os dons, eles não são irrevogáveis. Deus dá a cada um segundo o que é útil para a edificação da igreja. Se você não usou bem, reconheça o seu erro, clame por misericórdia, porque o Senhor, Ele pode novamente restaurar e te usar com poder e glória para o nome dele ser exaltado. Mas as pessoas precisam chegar a essa consciência, as pessoas precisam de coragem para renunciar às más práticas e voltar a servir a Deus e não a si mesmo por causa dos dons ou por conta daquilo que viveram diante do que Deus deu, diante do que Deus fez, e trouxeram a glória para si mesmo e não para o Senhor. A honra e a glória é sempre dele. Sim, enraizados e
edificados. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam, disse o salmista no Salmo 127. Ainda Hebreus 3:4 diz que toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas foi o Senhor nosso Deus. Que a nossa casa, Jesus falou em Mateus, seja edificada sobre a rocha, para que as intempéries da vida não venham derrubar. Se você tiver com a casa na areia, provavelmente ela vai cair, mas assim os dons espirituais, os dons trabalham, assim o Senhor trabalha por intermédio da igreja para edificar o povo em Deus, para promover a manifestação da glória de Deus entre o povo, e o povo ser o que? Edificado. O que é edificado? Edificado, assim, assentado como um fundamento, como uma construção, né? Nós somos o edifício construído pelas mãos do próprio Deus, falando de princípios básicos, da instituição de sistemas de verdades. Olha só, o propósito de tudo é fazer que nós glorifiquemos a Deus e conhecemos as verdades de Deus. Sim, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós conhecemos a verdade nos libertará. Nós temos que ser edificados nos sistemas de verdade, que são as leis do Senhor. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, ela fala do Senhor Jesus, que fez uma grande obra nos remindo de todo pecado. Ainda tem uma outra avaliação de Temélio lá na frente, que é tornar estável. Veja bem que os dons, bem como aquilo que Deus concede a cada um, a um foi dado palavra de sabedoria, a outro foi dado ciência, a outro foi dado fé, a outro foi dado cura, a outro foi dado milagres, a outro foi dado línguas, a outro foi dado interpretação das línguas, a outro foi dado discernimento, dons, a outro foi dado fé, a cada um foi dado segundo o que é útil. Para quê? Para que haja um equilíbrio no meio do povo de Deus. Como nós falamos dos membros, né? Todos os membros, na aula passada nós falamos, fazem parte do corpo de Cristo. Todos trabalham para o bom funcionamento do corpo, para que assim seja estabelecido o corpo de Cristo com equilíbrio na face da terra. Olha lá, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles. Voltamos aí outra vez na leitura do texto áureo. Sim, nós precisamos entender que nós estamos enraizados e edificados, e que os dons contribuem para a edificação, mas que, mais uma vez falando, a honra e a glória é de Deus, e nós somos tão somente colaboradores, cooperadores da obra que Deus está fazendo, de modo que o texto de Paulo aos Coríntios 3, de 9 a 11 vai dizer bem assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Sim, nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça de Deus me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro vem e edifica. Mas olha, nós enquanto cooperadores, nós fomos comparados àquelas pessoas que edificam. Um vai lá e faz o projeto, o outro vai lá e coloca para a execução do projeto, os outros colocam a mão na massa para que o projeto venha se desenvolver. Uns compram os materiais, outros preparam a terra, outros levantam as colunas, outros as paredes, outros trabalham com a perspectiva elétrica, outros com a perspectiva hidráulica. São muitas coisas que envolvem o projeto de edificação. Eu estou trabalhando com a perspectiva, conjecturando dentro do contexto de uma construção civil, mas você pode entender que na obra de Deus cada um tem a sua função, mas nós não podemos colocar outro fundamento. O fundamento continua sendo a palavra, o fundamento continua sendo Jesus Cristo, e isso que é maravilhoso. O texto ainda continua dizendo que, entendendo que o fundamento é Cristo e que nós somos cooperadores de Deus, nós vamos entender que do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, né, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja bem, cada um, como nós tínhamos acabado de falar, tem uma parte específica e importante, e nós precisamos entender que nós que recebemos dons não devemos nos vangloriar nem acharmos mais especiais do que ninguém. Muito pelo contrário, o propósito de Deus nos conceder dons é para edificarmos a nós mesmos, para edificar aos de fora e para edificar a amada igreja. E precisamos entender que nós também aqui, como Paulo vai nos comparar aos corpos
Coríntios, e Pedro também na sua primeira epístola vai dizer no capítulo de número 4, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Sim, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ainda Paulo vai dizer que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. Não, nós estamos aqui como despenseiros dos mistérios de Deus porque somos concidadãos dos santos. Sim, concidadão porque somos agora, como Paulo escreveu aos Filipenses, nós pertencemos a uma pátria que não é daqui. A nossa cidade está no céu, nós somos cidadãos dos céus. Então, junto da igreja, nós somos concidadãos dos santos, como aqueles que hão de morar no céu, como aqueles que são família de Deus. Nós somos dispenseiros, trabalhamos em prol do Senhor, em prol de alimentar a família de Deus. Nós temos que ter um zelo, um cuidado, um amor. O que é esse dispenseiro, Diego? A palavra é oikonomos. Da onde vem o termo economia? Vem daí, no sentido de administrar, né? O administrador do lar ou dos afazeres do lar, alguém que sabe lidar, no caso a igreja do Senhor, como a casa de Deus, né? Nós precisamos saber lidar com as coisas do Senhor, saber lidar com a nossa família, saber lidar com os contextos, com as pessoas que Ele coloca na nossa vida, gerindo bem a nossa vida e aquilo que Deus nos deu para poder proporcionar às pessoas. Essa pessoa poderia ser livre ou também poderia ser escrava. É por isso que Paulo tantas vezes vai falar, né, tanto na carta aos Coríntios, ele vai explicar, usa muitas das vezes um contexto de ser escravo, de alguém que tem um dono, alguém que tem um nome, alguém que valoriza o Senhor. Ou seja, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele supervaloriza o contexto de alguém que está submisso à vontade de um Senhor. Sim, nós estamos aqui servindo ao Senhor, né, como se fôssemos um escravo da orelha furada. O nosso Senhor, Ele é maravilhoso e nos concede muito mais que merecemos e precisamos. Isso é extraordinário. O dever de repartir a porção própria para cada servo e até mesmo para as crianças pequenas. Ou seja, se nós somos concidadãos dos santos, nós enquanto servos, enquanto escravos, porque a palavra doulos é servo e também é escravo, nós também servimos a porção para os outros servos, para os homens, para as mulheres, para os idosos e também para as crianças. Nós precisamos saber lidar com a linguagem, com o alimento certo, na hora certa, a porção específica, adequada. Você, professor da escola bíblica, você que está aí aprendendo, estudando na sua classe de escola bíblica dominical, precisa saber lidar com o momento, que Deus te sensibilize e que o Espírito Santo te faça discernir o tempo e o modo aonde as coisas estão acontecendo e como você deve proceder em cada momento. Sim, um administrador de algo que não pertence a ele, né? Um superintendente das finanças. Olha, quando fala de recursos financeiros, sim, Deus está trabalhando com essa perspectiva. Quando Deus dá dons para nós, Ele está concedendo riquezas do céu para que venhamos administrar em prol dos outros, entendendo que não é nosso. Sim, não é nosso. Fala dos mestres, fala dos apóstolos, fala dos bispos, que são os presbíteros, né? Dos supervisores, dos pastores, aqueles que promovem o crescimento do reino, aqueles que promovem a edificação do povo de Deus e que buscam glorificar a Deus em todas as coisas. A conclusão nos diz bem assim: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil, como era o contexto da cidade de Corinto, um mundo perdido. Proclamar as verdades de Cristo ao descrente de Deus. Sim, diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino e dos dons espirituais. Sim, os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra.
Lembra o que Paulo escreveu? Nós militamos com as armas da luz no meio dessa grande guerra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado, consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos e para o benefício próprio. Que Deus te abençoe, que Ele derrame sobre ti da graça dEle, que Ele te conceda presentes, que Ele te dê dons e te ensine a como usá-los para que você seja edificado, para que a igreja do Senhor seja edificada e que outras pessoas possam ser impactadas pelo poder de Deus e assim também ser edificado por esse nosso Deus. Sim, nós somos como edifícios construídos e edificados pelas mãos do Senhor. Que o nome dele seja glorificado por intermédio da minha e da sua vida. Curta e compartilhe essa aula para que outros também possam ser edificados. Sim, inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez, nos dá uma ajuda aí para que possa crescer o trabalho que nós temos desenvolvido aqui e nós te esperamos na semana que vem. Se Cristo não voltar lá no céu, não vamos precisar de dons, mas se Ele não voltar, que Ele te use poderosamente, que todos os sinais do Senhor, conforme o que Ele achar útil, te sigam e o nome dele seja glorificado em sua vida, por intermédio da sua vida. Em nome de Jesus, tenha um bom final de semana.